Gravando. Então, boa noite, Maurício. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Cara, te falar que agora a gente é vizinho. Você tá morando aqui há quanto tempo? Faz nem um ano. 1º de julho eu morava em Jerusalém e agora eu tô morando em Petah Tikva faz 3 meses. A gente é mais amigo por derech as esposas, são amigos de seminário. Na verdade, melhor resumo, assim, a primeira pergunta para abrir, assim, se 2 amigos, ex-colegas de escola, se encontrassem, da sua escola, iam perguntar assim, Maurício, se lembra, não sei o que aconteceu com ele. A pessoa, foi parar em Israel, alguma coisa assim. Como você acha que essa conversa desenrolaria? Como te descreveriam em uma perna só? O que aconteceu com aquele Maurício que conheceu da escola? O que deu na vida dele, o que ele está fazendo hoje em dia? Você entende essa pergunta? As pessoas encontram, tipo... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekorho ugvurato maleh olam. Sim, para explicar, isso foi uma reza quando a gente escuta o barulho do trovão, então diz que a sua força preenche o mundo. Então foi isso que o Abraão fez, explicando. Nem todo mundo entende o que tu está fazendo, é bom a gente explicar. Então talvez a gente começaria dizendo, o Maurício continua explicando as coisas demasiado. Você acha que sempre teve essa natureza, mas... tá bom, isso as pessoas vão falar que você continua a mesma pessoa. Não, mas eu mudei muita coisa. Tipo assim, eu gosto muito, tipo, tem uma frase que tem eu acho que é o perfil do Twitter, mas eu não tenho certeza, do Barack Obama, que é tipo, nem apoio, nem sou contra, mas eu gosto muito desse perfil dele, que ele fala, tipo assim, como é que eu me defino? E aí tu imagina que ele vai se definir como presidente dos Estados Unidos, e ele coloca, eu acho que era pai, marido, presidente dos Estados Unidos. Então, eu realmente me identifico com isso. Tipo assim, se eu for definir o Maurício, eu definiria como, tipo, pai, homem de família, e depois eu me definiria como guia de turismo, judeu religioso. Mas eu acho que hoje em dia muito da minha definição de pessoa vem pela família, vem pela minha esposa, pelos meus 2 filhos, por todas as mudanças, desde o menino que saiu de Porto Alegre até tipo o homem que eu me tornei, e tu consegue ver quando tu é pai todas as coisas que teus pais falavam, tipo, tu vai entender só quando for adulto, e tu começa a entender. Então eu acho que muito da definição de quem é o Maurício hoje vem sei lá, ter uma família e estar, tipo, pleno como um pai de família. Casado, feliz. Mas eu acho que também é o fato de ser, tipo, guia de turismo, vim para Israel porque eu realmente acredito, tipo, que minha vida ia ser melhor aqui. Eu acho que isso também tem alguma definição. Mas isso aí já não seria mais em 5 segundos, já seria num podcast. Não, mas eu digo... Qual dessas coisas você acha que viria mais como surpresa, talvez? Para seus ex-amigos de escola que você encontra desde a escola? Tudo seria uma surpresa? Ele casou, gente? Nunca imaginaria. Não. Eu acho que... Não sei, eu acho que eu sempre fui muito constante, assim. Tipo, talvez o fato de ser mais religioso... Porque isso foi uma coisa que eu descobri na minha vida quando eu já tinha uns 20 anos e não na época do colégio. Então, eu acho que o fato de ser religioso, talvez, um pouco, mas eu não sempre fui uma pessoa constante, assim, tipo, eu sempre gostei, fui curioso, busquei, tipo, ajudar pessoas, informar, e aí, tipo, daí vem essa profissão de guia de turismo. Então, eu acho que... É uma máxima tempo pra você ser guia, você acha? Sim. Tipo, eu acho que se eu não fosse guia de turismo, eu já pensei em ser professor de escola. Mas Como é que você parou de virar guia turístico? Quando que você decidiu que é matem pra você que você ia fazer? Essa história é interessante. Eu nasci em Porto Alegre, fiz a Universidade Federal de Porto Alegre de Relações Internacionais. Uhum. Só que eu queria fazer a faculdade de turismo. E aí meu tio... que hoje em dia já é falecido, mas meu tio sentou comigo e falou, olha, deixa eu te explicar uma coisa, tu tem 17 anos, eu sei que tu acha que tu vai fazer as coisas, mas tu precisa fazer uma profissão que te dê dinheiro.
E aí eu falei, mas tio, como assim? Ele falou, não faça humanas, faça alguma coisa que tenha alguma coisa de exatas, porque o dinheiro tá nas exatas. O que ele fazia? Ele era engenheiro, alguma coisa assim? Ele era engenheiro. Ah. E aí ele falou, o dinheiro tá nas exatas. E aí eu disse, não, mas eu quero humanas. Ele falou, tá, então se tu quer humanas, vai fazer direito. Uhum. E aí eu disse, não, eu não quero direito, eu quero alguma coisa que envolva algo internacional. E aí eu fui para relações internacionais, que daí envolve economia, envolve direito, envolve tudo. Mas eu sempre tive o sonho de fazer turismo, mas aí tipo minha família disse, não, faça alguma coisa que envolva exatas. E aí eu fui para isso. Aí em Porto Alegre eu comecei a trabalhar na Secretaria de Turismo de Porto Alegre. Aí eu vim para Israel, comecei a trabalhar no Ministério do Turismo. Assim que você chegou aqui? Não, eu vim para cá, eu fiz o curso de hebraico. Você ficou no Merkaz Klitar? Sim, eu fiquei no Merkaz Klitar em Jerusalém, chama Ulpan Etzion. Que é em Talpiot? Em Talpiot. Foi muito bom. Tipo, realmente recomendo, assim, foi muito bom. Foi uma experiência ótima, aprendi hebraico. E aí depois fui pro exército, fiquei 1 ano no exército. Quem tá vendo pelo vídeo consegue ver o meu físico de soldado, mas isso faz 10 anos atrás. Eu vim pra Israel com 23 anos. Então, pela tabela, você é 1 ano só de exército? Isso, eu tinha que fazer só 6 meses, mas eu assinei por 1 ano, porque eu fui na unidade de venda de armas, tipo, venda de armas e treinamento israelense para outros países. Então foi muito interessante. Você caiu nisso porque você pediu ou porque viram sua formação e viu que é Matim? Então, tu pode escolher, tu tem 3 opções de escolha. E eu queria muito entrar nessa unidade. Então... você já sabia que essa unidade existia? Sim, eu já sabia. Eu coloquei no Google, procurei, o que eu quero fazer no exército. E aí tinha 2 unidades. Uma unidade tratava com exércitos estrangeiros e uma unidade tratava com jornalistas estrangeiros. E eu disse, não, eu prefiro essa parte com exércitos estrangeiros. E aí assim funcionam as redes sociais. Aí eu procurei se tinha algum latino, se tinha algum sul-americano que conhecia alguém. Então eu coloquei no Facebook, olha, alguém conhece algum sul-americano que é dessa unidade? E aí tinha um oficial do Uruguai. E aí, só que eu não consegui o telefone dele, eu consegui o telefone da mãe dele. Você ligou pra mãe do judeu. Aí eu liguei pra mãe dele. Aí a mãe dele ligou pra ele e ele me ligou. Imagina essa ligação, a mãe, filho, olha só, faz isso. A coisa mais judaica possível, assim, especialmente quando um oficial do exército te liga e fala: porque minha mãe mandou. Minha mãe falou muito bem de ti. Então, Você trabalha comigo porque minha mãe mandou. Mas isso é muito nossa vida. Só que daí, aí é muito engraçado, né? Porque eu sou brasileiro, eu sei falar espanhol, inglês, e aí eu cheguei no exército, e aí fui na base que eu queria, fui na unidade que eu queria, fiz o treinamento básico, fiz todo o treinamento, e chegou na hora de escolher em qual departamento eu ficaria. E aí o cara olhou e disse, então... Porque essa é RIDA, o que é? RIDA chama Shirei Hutz, Relações Exteriores. É dentro do quê? Dentro de... Agora mudou, na minha época, 10 anos atrás, era dentro da parte de logística e planejamento do exército. Como é que é, Breca? Eu não lembro. Pode ser que eu fiz no exército foi dentro disso, que é... AGAM, eu não vou lembrar agora o que significa a sigla. Tirnun, pode ser, tem alguma coisa de Tirnun? Não, eu não lembro. Eu vou pedir desculpas, eu não lembro qual é dentro de qual departamento, dentro de qual branch, dentro de qual nível do exército ele tá. Mas eu sei que agora mudou, eles fizeram uma reforma no exército e mudou sobre quem tá. Mas era muito legal e a gente ficava na parte de venda de armas e de treinamento para outros exércitos do mundo. Só que eu fiquei responsável por basicamente 5 países do mundo, pela relação de Israel com 5 países do mundo. Vocês vão ver que foram França... que fala espanhol, né? França, Alemanha, Rússia, Escandinávia. Porque não tem com a América do Sul? Tem, mas quando eu fui recolocado no trabalho, eles disseram, não, olha, com o teu perfil e tudo, tu vai ficar com França, Alemanha... Como assim, que perfil é esse? Escandinávia e Espanha. Então tem alguma coisa dentro.
Então, por um lado, foi muito engraçado. Por outro lado, foi muito legal, porque tu não tem noção da quantidade de relações que a gente tem com a Rússia, com a Alemanha e com a França. Então, tipo, que é muito mais do que com a América do Sul. Então, acabou que eu aprendi muito, eu vi muita coisa muito legal na minha unidade, assim, foi uma coisa que... Mas em inglês toda essa comunicação? Em inglês, tipo, depende. Na minha unidade, o que acontece é que no final a gente acabou tendo... Tipo, a gente tinha o nosso chefe, que era uma francesa. Tipo, todos israelenses, mas todos vinham de outro país do mundo. Então, a gente tinha... A minha chefe era francesa. Aí, o segundo em comando era um israelense. Aí, depois vinha eu. E depois, embaixo da gente, tinha um alemão, uma russa, uma francesa e um americano. Então, tipo, eu tinha 4 soldados, vamos dizer assim, coisa assim. E aí tinha gente em cima, e ia subindo, tipo, a pirâmide de trabalhos. Mas é muito legal, porque isso me fez entender a mentalidade. Tem uma coisa legal aqui, que a gente, tipo, eu agora moro em Israel, faz 2009, faz 12 anos que eu moro em Israel. E tem uma coisa legal aqui, que tem uma mentalidade israelense e uma mentalidade judaica. Quando a gente tá, tipo, no Brasil, eu não sei se aconteceu isso contigo também, mas a gente vê muitas vezes que Israel e judaísmo são a mesma coisa. Tu é judeu e tu é israelense, é a mesma coisa. Aí a gente vem para Israel e, de repente, israelense e judeu nem sempre... Tipo, eles têm muitos pontos que se tocam, mas nem sempre é a mesma coisa. Então, o exército me ajudou muito para entender a mentalidade israelense. E depois, tipo, o meu tempo na Yeshiva me ajudou muito a entender a mentalidade judaica. E isso é muito bom. Eu vejo isso como algo que para mim foi muito bom. Eu aprendi muito e cresci muito como pessoa, que eu consegui entender as duas mentalidades e eu consigo juntar elas, a mentalidade israelense, a mentalidade judaica, e entender os pontos que elas se tocam e os pontos que elas divergem por diversas coisas. Então, para mim, isso foi um grande aprendizado, assim. É interessante. Tem algumas coisas da mentalidade israelense que você consegue entender qual é a raiz de onde isso vem, que vem do judaísmo. Algumas vezes o israelense, talvez o Heloni médio, ele nem sabe nem para pensar de onde vem essa coisa, uma fonte tipo da Gemara, assim, uma coisa de tradição judaica, uma história religiosa. Sim. Toda coisa de... Sim, tem muita coisa aqui em Israel, tipo, é muito, muito legal isso. Tipo, no exército, tipo, tem muita coisa que vem do judaísmo que a gente nem sabe o porquê. É muito legal. Agora, por exemplo, tipo... Não falando do exército, mas, tipo, já abrindo um parênteses, dentro do parênteses, eu tenho meu filho tem 6 anos, o Davi, e agora ele começou, eu tava pensando isso, quando tu me convidou pra vir, eu tava pensando, cara, o que eu vou falar e sobre o quê? E aí, o Davi veio com uma coisa, ele estudou no colégio, ele tá começando a estudar a noção de onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Ok. Por um lado, eu, com 30 anos, não tenho a mínima ideia. Da diferença? Não. Como entender, tipo, o conceito de onipotência, onipresença, onisciência é muito difícil de entender. Porque, tipo, você vai entender que esse microfone é Deus. O chão é Deus. Porque se ele tá em todos os lugares e é tudo... Então, tipo, é um conceito muito abstrato, muito louco. E pro Davi, não. Com 6 anos, ele não. É uma coisa normal. O papai decide... A mamãe decide por cima do papai, Deus decide por cima da mamãe. Pra ele é muito simples. É ordem natural. Então, quando eu mando o Davi fazer alguma coisa, ele fala, não, a mamãe tá em cima do papai. e aí quando a mamãe faz e ele diz, não, mamãe, Deus decide. Então, tipo, pra ele é muito simples o conceito. Deus decide tudo, a não ser quando a mamãe tá muito brava. Aí a mamãe decide. Mas essa é a noção dele de Deus, assim. Então, isso. Interessante isso. 6 anos de idade já ensina esse tipo de coisa. São conceitos complexos, não é? Sim. Mas o Davi agora começou a entender isso. Tipo, essas coisas assim. Ou, por exemplo, tipo, esses dias ele virou pra mim e falou... Como é que foi? Tu vai hoje falar com Deus...
Aí eu perguntei por quê? Não, porque na reza, na tefilá, você fala com Deus. Então, quando tu falar com Deus, pede pra ele que eu quero não sei o que, eu quero tipo um presente, ou que eu quero um chocolate. Então, tipo, pra ele o momento de falar com Deus é na reza. Ah, tá bom, na forma. Então, não, mas é legal que, tipo assim, ele tem uma coisa assim, Deus tá em todos os lugares, Deus decide tudo, mas ainda eu tenho que, tipo, pegar o telefone e ligar pra Deus num momento específico, que é a reza. Então, tipo, ainda tem algumas coisas assim, mas pra ele é muito claro esses conceitos, assim. Ou, por exemplo, tipo, se algum dia, tipo... Então, essa mentalidade, vamos dizer assim, judaica, é muito claro pra ele. Por outro lado, ele tem uma mentalidade de israelense, agora se a gente for por outro lado, que diz, não, tá, ó, tem momentos onde Deus decide, tem momentos onde a mamãe decide, e eu vou usar isso pro meu bem. Então tem momentos onde eu vou dizer, a mamãe decide, tem momentos onde eu quero brigar, eu quero dar uma desperta, tentar uma desperta, eu vou dizer, não, Deus que decide. Então, tipo, ele fica sabendo, a gente volta a esse conceito, vamos dizer, que eu chamo de conceito israelense, mas não é israelense, mas é o jeitinho, que a gente considera um jeitinho brasileiro que tem em qualquer cultura. Mas então, tipo, eu me vejo muito navegando nesses dois mundos, assim, tipo, nesse mundo mais cultural, laico, e nesse mundo mais religioso, assim. Eu me vejo muitas vezes no meio, o que é bom e é ruim. Porque, por um lado, é muito bom porque eu sinto que eu cresço como pessoa. Só que para eu crescer como pessoa, eu tenho que me fazer perguntas. E essas perguntas não agradam a todo mundo. Mas tem que se fazer pergunta, porque... Sim, porque algumas vezes tu começa a apertar tamiz. Porque eu não sei se acontece contigo, mas tipo... Agora menos, mas quase todo dia de manhã eu te pergunto, cara, mas eu vou pra reza hoje? Não, eu vou ficar dormindo mais 5 minutos. Ou, hoje eu não vou rezar com 10 homens, hoje eu vou rezar em casa. Ou alguma coisa assim. Todo dia tu acaba, tu tem uma guerra consigo mesmo tentando roubar no sistema. Então, você pode chamar isso de Yetzirará e cada pessoa tem com uma coisa diferente. Sim, mas todo dia tu tenta, tipo assim, vamos dizer, inventar formas de se auto-enganar e forma de se auto-sabotar. De se auto-sabotar e tentar passar... Provavelmente um psiquiatra vai te explicar isso. Não, tá, mas Maurício, eu vejo isso como crescimento. Mas de você conseguir superar isso, talvez. Sim. Mas por exemplo, mas eu vejo isso como forma de crescimento. Eu não sei se pode ser que seja uma forma de descer. Mas tu tem perguntas. Não, de forma de crescimento você conseguiu superar isso. Entendeu? Mas tu tem perguntas assim, tipo, quase todo dia. Esse Yetzer todo mundo tem. Talvez algumas pessoas com coisas diferentes. Mas Dafka, isso. Cara, onde eu vi isso? Acho que foi no Ben Israel para Parashat Noah. Que eu tava vendo isso Não, acho que foi outro... Eu não lembro, algum livro para Parashat Noah. Onde eu vi isso? Acho que o livro do Rav Benaia que eu tenho lido... Ele tem Drashot pelo Parashat do Chumash. Posso te mostrar depois. Aí ele traz... Alguma coisa ele traz exatamente... Ele fala sobre isso de você... que ele explica... Agora eu lembrei. Ele explica... Noah Tzadik e Tamim. Qual a diferença? Uma das explicações que... eu não lembro qual, mas um deles ele fala que um é você dá para você conseguir lechof o Yetzirará, você conseguir subjugar o seu Yetzirará. Exatamente isso que ele conseguiu. Então não é que ele não tem Yetzirará, é exatamente isso, ele conseguiu, chegou a um ponto da vida que ele conseguia subjugar, conseguia o Yetzirará. Isso é Tzadik, ou Tamim, um deles, não lembro mais. Mas não é, entendeu? Não é... Mas acho que isso aí, respondendo a tua pergunta inicial, que era, tipo, como é que tu se vê? Então, tipo, eu vejo, tipo assim, em comparação ao Maurício criança e ao Maurício adulto, vamos dizer assim, eu vejo que tem muita coisa que, como criança, tu faz, tipo, no flow, tu faz, tipo... Porque tipo, te mandam fazer e aí tu faz e nem pensa por quê. E aí quanto mais tu começa a entrar, tipo, a ser adulto e a entrar também, o judaísmo traz isso muito, tu começa a entender cada ação, o porquê que tu tá fazendo. Tipo, sei lá, tu acorda de manhã e coloca o sapato assim, depois o sapato assim. Tu coloca o tefilim assim, dessa maneira. E por que que eu não posso, tipo, hoje em dia, hoje não colocar o tefilim e colocar amanhã? Você coloca o tefilim assim? Pra fora? Sim, assim. Pra mim acho que eles iam fazer assim pra dentro.
Ah, não sei, foi assim que eu aprendi. Mas eu aprendi em Porto Alegre com 13 anos. E você nunca parou pra... Mas assim, não, tem muitas coisas que eu aprendi com a minha mãe, que é sefaradi do Egito. Então, por exemplo, o Shema Israel, como é que tu fecha o olho? Sua mãe é do Egito? Minha mãe é do Egito. Sabe o que é molorreia? Sim, é uma comida. Uau, ninguém sabe o que é isso. Minha mãe, essa história é legal. Minha mãe é do Egito, nasceu em Alexandria. Ela saiu do Egito em... Por causa do Nasser, foi expulsa a família? Isso. Quando o Nasser usou, eles expulsaram os últimos judeus. Então, tipo, jogaram... ela conta... Tipo, até hoje, tipo, assim, ela sabe árabe perfeito. Ela nunca falou uma palavra de árabe em casa. Ah, conheço isso. É. Porque ela conta que quando ela tinha, acho que 11 anos... Eu acho que era 11 anos, mas não tenho certeza. Ou 11 ou 13 anos. Depois tem que fazer a conta matemática para quando ela nasceu e quando foi isso. Que jogaram uma bomba. A bomba não caiu dentro da sala da casa deles. Ela não estourou. Então, tipo, ficou, sei lá, a bomba pendurada na sala, mas ela não estourou. E quem jogou uma bomba? O exército egípcio. E aí, tipo, mas dentro do próprio país? Porque eles, tipo, segundo o que ela conta, eles fecharam o gueto judaico, tipo, não um gueto na definição nazista, o bairro onde os judeus moravam, que era perto do porto de Alexandria, e aí eles passaram, ela conta, assim, isso é uma criança, tipo, minha mãe contando que durante 3 dias jogaram fogo de artilharia no bairro para destruir as casas, e aí depois falaram, ó, no final desses 3 dias, vocês agora têm mais 3 dias para pegar as coisas e irem pro porto de Alexandria e irem embora. Com o que vocês estão carregando. E aí tinha 3 navios no porto. Um navio que ia para os Estados Unidos, um navio que ia para França e um navio que ia para Itália e depois para o Brasil. Ah, ok. E que daí a minha família no caso, né, que é Piadê, ela se dividiu em 3 navios e cada parte da família foi num navio. Você tem contato com esse pessoal que foi para os outros lugares? Com o da França... não, com os Estados Unidos, sim. E, teoricamente, tem uma parte da família que chegou em Israel, mas esse aí eu não tenho contato nenhum com eles. Mas eles se dividiram em 3, porque eles não sabiam qual navio que ia sobreviver à guerra, ou que não ia ser afundado, tipo alguma coisa assim. Isso. E aí eles se dividiram em 3, e aí foi, tipo, minha mãe, meu avô... minha mãe, meu avô e minha avó. E aí no navio tinha uma menina que por alguma razão estava sem os pais. E aí eles pré-adotaram ela. Então, tipo, minha mãe tem uma irmã... Tipo, eu tenho uma tia que é irmã da minha mãe, só que não é irmã da minha mãe, mas tipo... Mas ela também não tem outra família. Isso, eles viraram família no barco. E aí, tipo, viraram família até hoje. Então, tipo, eu tenho, sei lá, uma tia de outro sobrenome... Porque ela manteve o sobrenome. Ah, ela lembrava o sobrenome dela. Sim, ela manteve, tipo, todo o nome dela, mas é considerado família, mesmo não sendo família. Tipo. Então, tem algumas histórias, assim, muito estranhas. Então, tem muita coisa do meu judaísmo que eu devo à minha mãe. Porque minha mãe quis, tipo, preservar várias coisas que ela lembrava. Que ela lembrava do Egito. Meu pai não. Meu pai já... Tipo, a família dele veio da Ucrânia no começo do século, então, tipo, meu pai nasceu no Brasil, ele já é 3ª geração no Brasil, então, tipo, ele já tem muito pouca tradição que ele quer manter, que ele queria manter. Mas no Sul vieram mais Ashkenazim, vieram pro Sul, não? Sim. Como é que sua família que veio parar em Porto Alegre ou sua mãe que veio? Não, minha mãe e meus avós, eles vieram pro Rio. Que é o Porto, no Rio? Isso, eles vieram pro Porto no Rio, ficaram no Rio. Minha mãe fez medicina no Rio, trabalhou no Rio. Meu pai e a minha mãe tinham uma amiga em comum. Essa amiga em comum mandou cartas do meu pai para minha mãe mandou cartas pro meu pai. Eles conheceram por cartas. Depois eles marcaram um encontro. Meu pai foi pro Rio, se encontrou com a minha mãe. Depois minha mãe foi para Porto Alegre. Eles se casaram e aí minha mãe transferiu toda a vida dela do Rio para Porto Alegre. Ah, entendi. Então, tipo... porém, em Porto Alegre tem uma sinagoga sefaradi, tem uma sinagoga de pessoas que vieram do Egito. Parece que teve um grupo desse pessoal que veio do Egito em outras épocas e outras coisas, que veio para Porto Alegre e fizeram ali uma sinagoga. Fica no centro de Porto Alegre, eu esqueci agora o nome da sinagoga. Interessante, não sabia disso. E aí tem uma sinagoga ali.
Pra mim, no sul tinha muita gente que veio da Ucrânia, muito vem da Ucrânia. Sim. Tem pessoal pela Polônia também, veio? Sim, Muito de 90% Polônia vieram com o Baron Hirsch. Eu tenho quase certeza que foi o Baron Hirsch que trouxe. Tem escola judaica em Porto Alegre? Tem o Colégio Israelita Brasileiro. Você estudou lá? Eu estudei lá toda a vida. Ah. É... É religioso ou é... Não. Ele é sionista. Que é? Ele se chama Colégio Israelita Brasileiro. Ele tenta trazer algumas coisas de judaísmo, mas ele trata o judaísmo como cultura. A gente até pode entrar nessa discussão se o judaísmo é religião, nação ou cultura. Então, Não, só pra entender que tipo de colégio que é. Tem movimento juvenil lá que faz parte desse colégio, junto com esse colégio? Hoje em dia tem 3 movimentos juvenis em Porto Alegre. Não, mas que tem alguma relação com o colégio, é mesmo. Hoje em dia não. Antigamente tinha a Hazit, que é um movimento juvenil sionista sul-americano. Que eu conheço. Hazit Hazit no Rio, até onde eu sei, eles têm mais uma relação com os reformistas do que... Sim. Sabe que uma coisa interessante, a gente tá morando em... Ai, desculpa. A gente tá morando em Petah Tikva, uma cidade de Israel. E aqui é um dos grandes polos de movimentos juvenis. Essa versão. Petah Tikva é o maior SNIF, o maior local da sede do Ezra, que é o movimento religioso, que é o movimento religioso... é um momento juvenil religioso. É o maior SNIF, o maior local é do Ezra, é aqui. Do Betar, que é o de... Eles têm Ezra aqui no bairro? Sim. Aqui no bairro é o maior que tem. Aonde fica isso? Eles têm um prédio deles, não? Eles se encontram em algum lugar? Eles têm, por enquanto, uma lona e dois abrigos. Eles vão ter um prédio. Exatamente quando saem, atrás da mikve. Ali... Nome-chave? Não. Desculpa, agora virou um papo de amigos. Não, mas quando a gente sai pro shopping do Cirque, onde tem a mikve, onde tem o Hipermor, então tem uma nova construção ali, no rio. No rio Maor, que passa aqui. Pera, o mikve tá pra cá e o Hipermor tá pra cá. Então, não o mikve, o outro mikve, o mikve de mulheres. Não sei a mínima de onde fica isso. Tá. Estão construindo ali, estão fazendo uma grande obra. No final, até o final do ano que vem vai ter uma grande sede. Esquina ali com aquela rua... Esquina com a 40. Hazan? Não, esquina com a 40. Entre a Menachem e a 40. Estão construindo o sniff do Ezra, Becky. Isso. Estão construindo, na verdade, um centro comunitário que vai ser também o sniff do Ezra. Sim. O do Betar aqui também é o maior que tem. Betar também é religioso? Não. Ele é sionista, mais ligado ao Likud, mais ligado à direita israelense. Mas não necessariamente. Tá com a bateria do laptop. Quanto... Não, mas tem ainda, dá pra continuar. Que é interessante, mas... Então, deixa eu entender uma coisa. Você fez Teshuvah eventualmente na vida, depois de você chegar em Israel, ou foi por isso que você veio pra Israel? Cara, então essa é uma boa pergunta. Por que eu virei judeu? Vamos falar assim. Por que eu... Então... A razão, eu tive uma discussão com... Eu comecei a ir numas aulas de judaísmo que tinha em Porto Alegre. Do Kiruv? Isso. E ganhava, o quê? R$400? Né? Eu não lembro quanto é que ganhava, mas sim, era algum dinheiro assim. Só que na época era tranquilo. Mas com quantos anos você tinha também? Eu comecei, sei lá, com... 18? 20? Eu acho que sim, 18, 19. Assim. É um dinheiro... Na época o salário mínimo era o quê? 600, né? Era uma coisa significativa. Sim. E aí uma das discussões que eu tive com o Rabino é que eu não queria chegar... eu via muitas palestras, muitos casos de pessoas que chegaram a se tornar religioso por causa de experiências de quase morte ou por causa de traumas. Muitas pessoas, e é uma forma de chegar à religião e uma forma totalmente válida. Religiosa de uma forma geral ou judeu?
Não, judaica. Eu tô falando agora da parte judaica. Sim, eu sei que também, tipo, mas é geral tem pessoas que criam com religião de uma forma geral. Mas é geral para diversas religiões, que é através de um trauma. E eu disse, olha, eu não quero ter trauma. Eu tive uma infância ótima, adoro meus pais. Não, tipo, tuf. O problema, eu não quero agora, tipo, sofrer um acidente de carro para encontrar Deus numa nuvem. Tipo, então eu disse, olha, tem como chegar ao judaísmo e acreditar, e acreditar, tipo, em tudo que a Torá é verdadeira e tudo de forma racional, de forma, tipo, que não seja através da emoção e sim da razão. Peraí, isso você perguntando pro Rabino? Isso, tipo... O Pressman, eu ouvi falar de um Rav Pressman em Porto Alegre? Isso, eu comecei antes do Rav Pressman, eu comecei com um rabino chamado Hersh Isler, que agora está em São Paulo. Que ele teve em Porto Alegre. Conhece ele. E aí, tipo... Isso depois de você começar a vir no Shiurim, você chegou um dia e virou isso pro Rabino? Tipo, eu não quero ser que essas pessoas tipo, que passaram por trauma. Não foi um... tipo, é um processo. Não é que, tipo, um dia... Não é que eu acordei de manhã e disse, então, eu não quero ter traumas na minha vida. Não, eu digo, é uma kushá válida, mas tem gente que tem kushot, no primeiro momento que chega alguém e fala, pô, tem um shurim aqui na sinagoga com o Rabino. Eu falei, não quero ser essas pessoas. Não, porque como minha mãe não é religiosa, mas ela é muito tradicional, porque ela lembrava de várias coisas que ela fazia no Egito, ou que ela não sabia a razão, mas ela lembrava. Por exemplo, o meu copo de Pessah, por exemplo, é o mesmo copo que o meu avô usava no Egito, que é o mesmo copo que o meu bisavô... E todo mundo se chama Maurício, sabe? Tipo, meu bisavô chamava Maurício, meu avô chamava Maurício Davi, eu me chamo Maurício. Então, tipo, é o mesmo copo e todos os copos tá, tipo, escrito MD, tipo, ou seja, tipo, é um copo de prata que já tem, sei lá, tipo, 100 anos no copo. Eu já limpei ele várias vezes, já coisa, mas, tipo, é o mesmo copo diferente. Então, tem várias coisas que ela manteve a tradição. Então, eu tinha um respeito pela religião, mas dizer, tipo, se tudo é verdade... Como é que a gente vai chegar nisso? Então, uma das coisas que eu achei interessante, tipo, foi isso. Então, eu comecei a conversar com o Rabino sobre, como é que eu posso chegar racionalmente? E aí ele me deu alguns livros para ler. Porque tem coisas que vale a pena conversar com pessoas, tem coisas que vale a pena ver dentro. Ler sobre judaísmo e ver dentro o que significa, porque ler tem também uma forma de digerir da tua forma. E uma coisa que eu cheguei à conclusão no judaísmo é que, assim, mesmo se tudo for mentira, se não tem um ser superior, se não tem um mundo vindouro, tem tudo isso, mas tipo, se não tiver tudo isso e se tudo for mentira, viver com os valores judaicos e com o controle que o judaísmo te dá, autocontrole, talvez. Com autocontrole, com toda a forma de regras que o judaísmo te dá, te torna uma pessoa melhor. Então, as regras... Tipo, essa foi a coisa racionalmente que você chegou... Se eu agora descobrir que na verdade, tipo, não é Hashem da forma como eu acredito, e sim de outra forma, ou alguma coisa assim, mesmo assim, vai ter valido a pena o autocontrole que eu ganhei e os valores que eu introduzi em mim por causa de seguir o judaísmo da forma ortodoxa. Então, tipo, desde o respeito dos pais, desde o... tipo, tu acorda de manhã, não é só calçar o sapato, é saber qual lado do sapato tu vai calçar antes. Não é só acordar de manhã e ir no banheiro. Tem uma forma de lavar a mão, tem uma forma de ir no banheiro, tem uma forma de saudar os filhos. Tipo, tudo tem uma forma que te faz não fazer as coisas, a rotina só por pensar. A rotina sem pensar, e sim de forma pensada. Então, tipo, eu pensei um pouco nesse sentido, eu talvez explicaria isso, fazer as coisas com significado. Não estar fazer alguma coisa. Isso. Cada coisa que você faz durante o dia, menor que seja, é pensada e você dá um significado para aquilo. Sim. E dá uma mashmaut, e dá um valor e uma importância. Então, isso é uma coisa legal porque isso te dá um autocontrole. Porque tipo, quando eu quero fazer alguma coisa que não tenha significado, ou que o significado não tenha valor, ou seja, ruim, eu também consigo parar e pensar. Pra que eu vou fazer Entendeu? isso? Então eu consigo tipo, ter um freio antes de fazer. Nem sempre eu consigo, mas eu
Tipo, mas eu tento. A maior parte das vezes a ideia, o projeto é esse. Mas é legal, isso também te faz pensar, tipo, eu sempre conto essa história que meus pais não são religiosos. Meus pais, tipo... Seus pais aceitaram isso bem? Então, eventualmente... minha mãe... Sim, meu pai menos. Tipo, uma vez eu tive uma conversa... Tipo, acha que você ficou maluco? Não tanto, mas, por exemplo, meu pai uma vez me disse, por exemplo, assim, eu não entendo esse chapeuzinho que tu usa, essa roupinha pra fora, alguma coisa assim, mas isso vai fazer com que tu siga todos os valores que eu te dei, não bater na tua mulher, respeitar teus filhos, respeitar teus pais, tudo isso aí, ok. É um preço válido a pagar que tu mude tua forma de vestir, tua forma de comer, para seguir com os valores que a gente te ensinou. Isso você estava morando com eles ainda no Brasil? Não. Aqui em Israel. Aqui quando eu já estava mais longe deles. Entendi. No Brasil eu fazia algumas coisas muito poucas. E também é muito difícil. Porto Alegre. Eu ainda não entendia muitas coisas. E quando vim aqui... Então por que você veio para Israel? Eu vim para Israel porque eu acredito que Israel é a terra dos judeus. E eu, como judeu, tenho que fazer com que Israel seja um exemplo para o mundo. Eu vim porque eu acredito... Isso. Eu realmente acredito que a gente tem que ajudar a construir Israel. Então eu vim para cá com a ideia de trabalhar na área pública, porque eu achava que a melhor forma de ajudar o país a crescer era ser um funcionário público e fazer o trabalho eficientemente. Cara, isso é Messirut Nefesh. E aí depois eu comecei a trabalhar no Ministério do Turismo aqui em Israel, fazendo traduções para o português para o site deles. E aí eu comecei a ver que muita coisa da parte... Eu comecei a ver duas coisas. Uma coisa é que muita coisa da parte do serviço público tem a ver com política e não com eficiência, infelizmente. E a segunda coisa é que não tinha guias de turismo religiosos. Tinha muito poucos. Hoje em dia também ainda somos muito poucos, mas que falavam português era muito pouco. E que era um mercado nichado e que podia crescer. E te falar, época de Sukkot, em grupos e grupos e grupos de brasileiros. E chega um ponto que não tem madrihim suficiente falam português e começam a colocar pessoas que sabem portunhol ou até espanhol. Sim, mas que são ótimos profissionais. Não, são ótimos profissionais, mas eu, por exemplo, então aqui a gente vai entrar onde entra trabalho e família. Eu, por exemplo, em Sukkot, que são férias escolares, que é uma época, como tu falou, que é o pico do trabalho, e eu poderia trabalhar todos os dias e pedir o salário que eu quisesse, porque não tem guias e tudo, eu não trabalho. Porque meus filhos não têm colégio, e é o momento que eu tenho para ficar com meus filhos. Então, tipo, um acordo que eu tenho com a minha esposa e com a minha família é que dinheiro é importante. Dinheiro é o que nos mantém pagando nossas contas e tudo, mas família é primordial. Então, muitas coisas eu dou um passo para trás e ver como minha família vai reagir a isso. Ou se eu agora... passar 15 dias sem ver o meu filho, como isso vai influenciá-lo no futuro. Então, tem muita coisa que eu dou um passo para trás no trabalho e vejo na família. Por outro lado, tem alguns projetos, por exemplo, de turismo, que eu acredito, que eu vejo o valor educacional deles. Por exemplo, tem algumas, eu não sei se eu posso falar o nome ou não, mas tem algumas yeshivot, alguns centros de estudos judaicos que mandam seus alunos para ir para Polônia durante um tempo e para conhecer os campos de concentração e depois vem mais uma semana para Israel. É uma coisa que eu sei a Sharedat, eles fazem isso. Alguns lugares fazem isso. Isso, por exemplo, eu vejo que não tem só um valor financeiro no meu trabalho, mas tem também um valor educacional. Então, isso, por exemplo, muitas vezes eu pego esses trabalhos. Mas um trabalho que é só, tipo, um turismo, eu tenho que ver, tipo, porque é só dinheiro e o valor educacional é muito baixo. Se isso não vai afetar a minha família de alguma maneira. Ou seja, tipo, eu tento fazer uma balança com isso. Claro, isso... Por que eu perguntei isso? Quando a gente chegou nesse assunto? Então, não me chama... eu perguntei porque... Então, você veio para Israel... sim, eu vim para Israel por ideologia. Deixa eu tentar... ideologia. Então, você veio com essa vontade, também fez exército e litroma, etc.
Então, a pergunta não é por que você foi para Yeshiva, como é que você decidiu essa é a resposta mais fácil. Porque o aluguel era muito barato. E eu fiz um acordo que era... Eu podia ficar na Yeshiva enquanto eu estava fazendo o curso de guia. Então eu comecei a trabalhar, fiz o curso de guia. E aí o meu combinado com a Yeshiva é que eu podia ficar na Yeshiva durante o tempo que eu fazia o curso de guia. Eu ia para alguns estudos e eu não pagava o aluguel. E depois, quando eu me formasse como guia e começasse a trabalhar, eu ia pagar o dobro tipo, se eu fiquei 2 anos na Yeshiva, tipo, eu deveria pagar um aluguel de X. Eu agora quando eu começasse a trabalhar, começasse a ter meu dinheiro e renda fixa, eu ia dar esse tempo que eu não paguei vezes 2. Então, tipo, se eu agora tinha que dar R$10 por mês e eu fiquei 1 ano, eu ia dar R$10 por mês por 2 anos. Entendeu? Eu fiz um acordo futuro. Que vale a pena pra você. E aí, naquele momento, valia muito a pena. Você já sabia que existia Yeshiva? Como é que... Sim. Em Porto Alegre a gente tem. Eu também participei do Kiruv, que é um projeto de aulas e tudo. Mas o Rabino já tentava convencer as pessoas para ir para Yeshiva, então você já sabia que existia? Sim. Também no Panetzion tinha uma vez por semana. A gente tinha aula com eles. Agora acho que não sei se agora continua, mas tinha uma época que eles deixavam um rabino de cada. Um rabino, uma vez por semana, tinha aula no teu idioma. Então tinha um rabino brasileiro, um rabino latino, um rabino turco, um rabino americano, que eles podiam se cadastrar, fazer e entrar e uma vez por semana dar aula na sua língua. Quem é que vinha do brasileiro? Rony Bisker. Um rabino. Ele char do Sharidat. Né? Sim, mas foi muito bom. E aí comecei... De quê? De Torá? Então, o nosso brasileiro, o nosso em português, cada um era livre. O nosso brasileiro, a gente pegava todas as porções semanais, as parashiot da semana, e destrinchava ela. E aí, depois da Yeshiva, eu fiquei na Yeshiva um tempo, fiquei na Yeshiva 3 anos, eu acho. E aí, em 2015, eu encontrei minha esposa. Assim, na rua, no ponto de ônibus? Fácil assim? Não, então, agora começa o que tu gosta de falar de pequenas coincidências ou pequenos milagres acontecerem. Então, te amo, amo minha esposa, mas ela sabe essa história, eu já contei pra ela várias vezes. Eu queria sair com outra menina. Ok. E aí eu pedi para um shadchan, para uma pessoa que organiza saídas, grampeadora. Então, uma pessoa que organiza saídas para sair com uma menina. Eu traduzo isso como casamenteira. Mas não é casamento arranjado, é encontro arranjado. O casamento não é arranjado. O casamento, eu decido se quero casar com essa esposa. Eu decido se quero sair com a minha esposa, mas o encontro é arranjado. A razão disso é para ser um filtro, porque daí se eu, por exemplo, agora não gostei de uma menina por alguma razão do encontro, eu não preciso dizer pra ela, tipo assim, cara, eu não gostei, eu acho que tu vai pro caminho A e eu vou pro caminho B. Então, eu tenho esse shadchan, eu tenho esse encontro arranjado pra ele resolver esses problemas, ou se quiser continuar, se quiser verificar alguma coisa dela. Então, eu queria sair com a menina A. E aí, Shadchan ou Shadchanit? Não, então, da Yeshiva era um menino, era o Shaul, e da Midrashá era uma senhora. Era duas... Isso, eram 2 intermediários. O meu intermediário falando com o intermediário dela. Telefone sem fio. E aí, tipo, eu disse, olha, eu quero sair com a menina A. Okay. E aí ele ligou e a intermediária disse, olha, essa menina A não pode sair com esse menino, com o Maurício, porque ela já tá saindo com outro menino. Tá ocupado. Certo. E aí começa a brincadeira. Eita, e o que tu tem no menu? Não, brincadeira, amor, te amo, coraçãozinho. Não, quem perguntou isso pra quem? O meu intermediário perguntou pra... O Shaul perguntou pra você? Não, perguntou pra Midrashá. Entendi. O que você tem no menu de... Já troquei a opção que o Maurício quer, o que então, tem? Então, me dá outra coisa. E aí ela falou, tem uma menina, que é minha esposa hoje em dia, mas a intermediária da Midrashá não queria deixar a gente sair. Por quê? Ela falou, ela é muito areia pro meu caminhãozinho. Ela é boa demais. Ela é boa demais pra mim. E aí, o diretor da Midrashá, o Rav Bracha, ele que bateu na mesa e disse, não.
eu conheço o Maurício, eu conheço a Dani, eles podem sair juntos. Ah, você tinha costas quentes, então. Como é que você conhecia ele? Porque ele também é o diretor do Estivá. Não, calma. Mas ele que disse, não, eles vão sair. A gente saiu a primeira vez 1h30. Ok. Voltou pra casa, os dois gostaram. A gente saiu a segunda vez... Não, desculpa. A primeira vez a gente saiu e foi... A primeira vez a gente saiu e foi... 1h30, acho que foi. Aí a segunda vez a gente saiu e a gente ficou tipo umas 3h30 juntos. Aonde isso? No lobby? Não. A gente saiu primeiro. Não, eu não gosto de hotel. A primeira a gente foi tomar café. Eu acho que foi no... Eu não lembro onde é que foi. Eu acho que foi no Waffle Factory, mas eu não tenho certeza. Aí a segunda a gente Onde fez fica isso? Ali no... Era em... Que lugar que a gente comeu waffle? Não, era em Vatiaúla, isso aí. Depois a gente foi fazer um piquenique, eu acho que foi. No Gunsacker? Isso. E aí um pombo fez cocô em todas as minhas costas. Uau. E aí, tipo, foi... Só que eu não consigo chegar nas minhas costas pra limpar. Então a gente foi numa família que tava com um bebê pra pedir... pra pedir baby wipes, pra pedir lenço umedecido pra limpar minhas costas. Aí ele deu pra Dani. Ele disse, não, mas a gente não tá se tocando, porque a gente ainda tá se conhecendo, não tá se tocando. E aí... A gente não é casado, a gente não é casado. E aí, tipo, a mulher também não podia me tocar, então foi, tipo, o pai da criança limpando as minhas costas com baby wipes de cocô de pombo, tipo, todas essas coisas românticas que aconteceram no nosso encontro. E agora vem a melhor coisa. Aí a gente recebeu um xingão, porque uma das regras desses encontros é para não ficar muito tempo. Geralmente, tipo, tem um limite de tempo de 1h, 1h30. Geralmente não estoura. Então, no terceiro encontro, disse, não, agora a gente vai respeitar o limite. Então, a gente ficou 1h30 se encontrando. Eu peguei o telefone, liguei pro Saul e disse... A gente acabou o encontro, foi muito bom. Ela pegou o telefone, ligou para a professora dela e disse... Foi muito bom o encontro, a gente acabou. A gente desligou o encontro e ficou mais 3 horas juntos. Engabelou os negócios. Desculpa. Engabelou o rabinho. Esse foi o terceiro encontro, a gente teve o quarto, quinto. E aí no sexto encontro eu pedi a Dani em casamento. Esses 6 encontros foram mais ou menos... Mas quando você já foi preparado ou foi tipo, terminou o encontro? Não, ela já foi preparada, ela sabia que eu ia pedir ela em casamento. Quando que você sabia? Eu sabia acho que no terceiro, esse encontro que durou mais tempo, acho que aí eu já tinha... Aí você, depois do encontro ou no meio? Se cai a ficha, eu acho que dá pra casar. No começo eu já tava, tipo, eu acho que eu vou casar, eu acho que eu vou casar, eu acho que eu vou casar. E aí tu começa a ficar... O problema é que o cérebro começa a ir pra outros lugares. Então, tipo, tem que dizer, não, respira. Acho que esse é um dos motivos que falam pra limitar, senão você se anima demais e para de pensar racionalmente. Não, é muito importante. Tipo, a limitação é boa. Tipo, eu errei. Eu não fiz, mas é muito boa a limitação. Mas foi tudo bem. E aí a gente noivou, a gente começou a sair. Demorou mais ou menos uns 2 meses, 3 meses. A gente resolveu casar. A gente marcou o casamento para 6 meses depois, porque era a data que toda a família podia vir. Até bastante tempo, né? Pô. Sim, mas é porque era a data que a família podia vir. Aí a gente... E todo esse tempo, claro, sem se tocar. A gente não se tocava, a gente seguia todas as regras religiosas. Você falava no telefone uma vez por semana, não? Sim, às vezes um pouco mais, mas não mais do que 2, 3. Mas a gente fez uma coisa muito certa. A gente organizou todo o casamento. Tipo, a gente noivou em maio, acho que foi. Em junho, a gente já estava com todo o casamento fechado. Porque a gente aprendeu de alguns amigos que quanto mais tu espera para fechar as coisas perto do casamento, mais estressado tu fica. Então a gente já estava com tudo fechado em julho, e aí tipo agosto foi um mês tranquilão, que a gente já estava com 90% já fechado. Foi só procurar uma casa para morar, e a gente conseguiu encontrar uma casa, graças a Deus, tudo bem. Foi para Aramote? Isso, a gente ficou em Jerusalém, num bairro muito bom. E aí... Não, foi fácil ver, você já morava ali, era só andar e ver apartamento. Né? Isso, na verdade a Dani que foi andar e ver apartamento. Porque nós chegamos à conclusão que assim, eu vi o apartamento, eu dizia, não sei. Aí ela falava, não, eu tenho que ir lá ver. Então, como ela sempre tinha que ir lá ver, para ver se era bom, porque ela que tinha olho para essa coisa, então eu disse, então vai lá tu ver. E aí ela viu... E pra você tá bom depois que ela decidiu? Sim. Como o Davi disse, é o papai, a mamãe e Deus. Então, essa é a regra lá em casa.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Na verdade, a pergunta inicial não era como você se vê a diferença desde pequeno, é como você acha que as pessoas, um amigo de escola te descreveria, te vê. Porque depois disso engatilha e a partir disso, como você acha, como você gostaria diferente do que acha que eles te veem. Você entende? Que uma coisa é como as pessoas te veem, outra coisa é como você gostaria que te veem, ou como você gostaria que te Como as pessoas diferente. me veem, eu não sei. Que? Como eu me vejo, cara, eu sei que é um pouco presunçoso, mas eu gosto da ideia de me ver como um para-raio. Eu gosto da ideia de ver como uma coisa que tá em cima, não em cima por ser acima das coisas, mas que as pessoas podem ver e se tem algum perigo, elas podem vir pedir ajuda. Tipo, eu posso ajudar outras pessoas a chegar no alto do prédio junto comigo. Que? Então, tipo, é assim que eu gostaria que as pessoas me vissem. A pergunta é o que eu tenho que fazer para chegar nesse nível, para poder ajudar todas as pessoas que eu quero ajudar, para poder levantar e erguer as pessoas que estão na minha volta. Porque... A Kavanah pergunta, você pode responder então... do jeito... Não, você pode responder do jeito que você queria, assim, mas o que eu imagino é do tipo assim, fulano, se lembra do ciclano? Eu lembro, sei lá, se mudou pra Israel, tal, e casou, pô, já tem filho, tal, pô, que legal. Não é nada muito assim, mas também você pode nada responder muito do que você quiser. Eu não sei, cara, pra mim, tipo, eu me vejo como, tipo, casado com guia de turismo, casado com 2 filhos, morando em Israel. Não mais do que isso, eu me vejo, tipo, muito simples. Você não acha que nada disso é surpresa pra algum colega de escola? Tipo, que você foi morar em Israel, que você casou? Que tem pessoas, você provavelmente deve ter algum colega de infância que fulano casou. Nunca imaginaria que ele era o tipo de pessoa que casaria, que teria filhos. Tipo, era um cara todo rebelde, sacou? Seria uma pessoa direita, assim. Cara, virou advogado, não sei lá, sei. tava num banco, tá andando de terno. Não sei. Eu entendi a tua pergunta, eu nunca Entendeu? pensei Tem aquelas sobre pessoas ela. que era grunge, era punk, entendeu? Tinha banda de rock, revoltado. Não sei, cara. Nunca pensei sobre ela. Nunca pensei sobre, tipo... Não sei. Considerações finais? Mais alguma coisa que você quer contar? Deixa eu pensar alguma coisa legal. A gente tem que ir no mercado. Sim. Pra todo mundo saber, ele me prometeu que a gente vai no mercado, por isso que eu tô gravando isso. Vai ser a parte que a gente pode cortar. Não, agora falando sério, cara, eu acho legal. Eu fiquei pensando se tinha alguma coisa, tipo, que eu queria muito contar, que eu queria muito falar. Mas interessante. Então... Tem alguém do seu Kiruv que veio para Israel também? Que foi para Neshivá também? Que você não esperava? Então, tem uma história legal. O meu melhor amigo... Quem? meu melhor amigo, que tipo, eu cresci com ele no colégio, tudo. Ele, um mês antes que a gente ele é tipo o nosso amigo que a gente considerava do nosso grupo o menos religioso, o que nunca ia vir para Israel, tipo o que estava mais afastado de qualquer coisa judaica ou Israel. Um mês antes da gente de eu vir para Israel em 2009, ele encontrou uma menina numa noite, saíram, começaram a namorar. E ele ia nas aulas do Kiruv junto comigo, eles iam nessas aulas de judaísmo, e ela sempre estava, o que tu tá indo nesse dia? E ele falava, não, eu não quero te contar o que eu tô indo. Tipo, ele tentava viver duas vidas, a vida com a namorada que não era judia e a vida judaica. E aí ela começou a dizer, não, eu quero saber o que é, se interessar. Ela, final da história, tipo, resumindo a história, ela disse, não, então eu quero me converter ao judaísmo. Ela veio para Israel estudar judaísmo, ficou aqui um tempo estudando judaísmo. Aí ela subiu num nível X, que ela disse pro marido, pra esse momento, disse, eu já tô num nível de judaísmo assim, se tu quer continuar comigo, tu vai ter que vir para Israel e subir no mesmo nível que eu. E aí ele veio para Israel, vieram para cá, se casaram, moram aqui em Israel, tem 2 filhas lindas. Então, tipo, eu acabei, tipo, o meu amigo mais afastado acabou vindo para Israel, e isso também me deu uma tranquilidade, porque, tipo, agora, por exemplo, além de ter, tipo, eu não tenho meus pais aqui, tipo, minha família aqui
são meus amigos e agora, tipo, minha esposa, meus filhos, mas o meu melhor amigo também mora em Israel, também mora próximo a mim, então, tipo, isso traz um pouco de tranquilidade. Okay. Então, eu acho que essa, tipo, é a história mais, que me traz mais tranquilidade, mais coisa que, tipo, mesmo do lugar mais afastado, assim, tu consegue ter um apoio e tu consegue ver que, tipo, tu tá no lugar certo e tem alguns amigos que estão indo junto contigo nesse lugar certo, assim. Ah, tem outra pergunta, a gente tinha da lista. É interessante. Qual o primeiro livro em hebraico que você comprou? Aqui eu comprei. O primeiro livro que eu lembro em hebraico é a apostila de hebraico do colégio. Que é tipo, traduzindo, mas meu nome é Anat, eu tenho olhos marrons, eu tenho uma boca grande e meu irmão Jonathan tem uma boca pequena. Mas o quê? Tipo aqueles livrinhos de criança, colorido? Um livro preto e branco, xerox, da apostila de hebraico, e tinha a história da Anat. Gente, e aí eu lembro isso, tipo eu lembro da história da Anat com o irmão Jonathan, eu lembro isso, e eu lembro que eu aprendi a música que era Shabbat Baboker Yom Yafeh Ima Shotah Amon Café. Não, Abba Shotei Amon Café, acho que eu não lembro agora. Mas é tipo Yom Shishi At Yodatu Yesh Ba'ir Mesiba Rokdim Kol Halayla Ada Boker Abba. Tipo, peraí, Yom Shishi tem Mesiba? Essa é a música que eu lembro, assim, tipo, isso eu lembro, tipo assim, a minha infância em hebraico é o livro da Anat e essa música. Tipo, completamente... Essa música é tipo de maternal, não? Do Jardim? Pode ser, mas eu lembro de uma música do Jardim do Akova Sheli Shalosh Pinot. Tinha essa escola também? Sim. Shalosh Pinot. Mas o livro em hebraico que quando eu vim aqui em Israel, eu aprendi hebraico lendo livros Disney. Mas peraí, você estudou em colégio judaico? Por como você estudei em colégio de novo? Não, eu estudei em colégio judaico, mas eu sabia, tipo, alguns verbos, eu sabia o alfabeto, eu sabia o alfabeto. E aí, tipo, quando eu vim para Israel, que eu comecei a aprender de verdade hebraico. Tipo, assim, você entrou no Ulpan no segundo nível? Eu entrei no nível Bet. Já é o segundo. Quantos tem? 4? 3? Não lembro. Tem 4. Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Geralmente o Aleph tem o Aleph quando tu aprende só as letras, quando tu aprende presente, o B é quando tu já sabe o passado, o Gimel é quando tu sabe passado e futuro, e o Dalet é quando tu sabe passado, futuro, e tu tem palavreado, já tem palavras. Mas geralmente assim que é dividido. Você já entrou no B, já sabia a base. E aí Bueno. Top, mais uma coisa? Mercado? Yofi, obrigado. Baruch Hashem, você topou gravar com a gente. Muito obrigado, me convide novamente. Volte sempre. Pode apertar para parar de gravar. Baruch Hashem, para o teu voto.